you have soul, sing. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in your second life? Having come out of the water, with the old left behind. If you have soul, sing. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. You're the wonder in the wild. To the wilderness, to the wonder. If you have soul, say, I see the world in love. I see the world in freedom. I see the Jesus way. You're the wonder in the wild. I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Oh, I say, I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, a gente começando esse nosso Conversas com o Criador. Você já sabe o que você tem que fazer, que é disparar essa live aqui para todo mundo que você ama, para todo mundo que faz sentido na sua vida, para que a gente possa expandir a nossa consciência, enxergar de uma forma diferente, para que a gente não se limite, para que a gente aprenda e principalmente para que a gente tome conhecimento e consciência dessas palavras de Deus hoje. Você que está aqui comigo nessa sexta-feira, está na hora da gente pensar junto. Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Noel, que havia aqui com a gente, a Fátima, a Dani, que bom, já chama todo mundo. E se você nunca participou, não sabe o que é o Conversas com o Criador, é uma grande reflexão que a gente faz junto, e junto participa ativamente. Eu fico cada vez mais feliz se você coloca seu comentário, se você participa, se coloca seu coração, porque o Instagram também vai entender que esse conteúdo é legal, que ele é positivo, que faz bem para as pessoas, e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então, você me ajuda aí do lado de cá, para divulgar aí essa palavra, esse pensamento, essa nova forma de expandir a consciência do mundo, e você ganha aí grandes reflexões. Então participa aqui comigo, participa, vamos junto. O Conversas com o Criador, ele surgiu no finalzinho do ano passado, parece faz tanto tempo, né? Mas a gente está num projeto diário aqui. Enquanto houver pessoas conectadas, participando, eu vou fazer esse projeto aberto, que é um projeto meu,
que eu faço, e eu decidi abrir isso para todo mundo estar aqui junto e participar junto e aprender junto. Então decidi, então enquanto houver pessoas aqui ao vivo comigo que faça sentido para as pessoas, eu vou continuar esse projeto aqui diariamente. E ele partiu também do estudo do livro Café com Deus Pai. Tem algumas pessoas que me perguntaram, é esse livro aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar, Café com Deus Pai, que ele traz um devocional para cada dia do ano, para a gente pensar junto e refletir. Então vamos lá, eu costumo fazendo a leitura do devocional de hoje, da data de hoje. Se você não tem o livro, então todo mundo consegue acompanhar. Se você tem o livro, aí pega o seu livro, Café com Deus Pai, e vamos juntos aí fazer esse devocional. Ele diz o seguinte, olha que interessante que ele fala hoje aqui conosco. Ele fala assim, ó: desde a libertação da escravidão no Egito até a entrada na Terra Prometida, o povo de Deus passou por várias situações desagradáveis, e tudo isso devido aos constantes erros que cometiam. Por isso, uma jornada que deveria levar poucos dias estendeu-se por 40 anos. Isso nos ensina que a desobediência atrasa a chegada de bênçãos de Deus em nossa vida. Portanto, devemos ser honestos com a realidade em que estamos vivendo. Temos que avaliar a nossa caminhada e o tempo de chegada das bênçãos de Deus em nossa vida. Dessa forma, precisamos lutar e buscar com fé, porque a fé é o combustível que move a locomotiva da vida. Então, se você está entrando neste novo ano com medo do amanhã, pare e reflita sobre o nível de obediência que devemos aplicar em relação a Deus. Peça a Ele sabedoria e força, pois certamente este será um ano de grandes conquistas. Neste novo ano, as bênçãos estarão expostas, mas nós teremos que lutar, fazendo a nossa parte, porque o nosso Deus Pai é fiel e justo para cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Então, tenha fé e literalmente corra atrás de todas as promessas de Deus que Ele tem para você aqui na Terra, para que assim elas se cumpram na sua vida. Portanto, hoje, independente das circunstâncias em sua vida, não desanime. Lute pelas suas conquistas. Este será o ano no qual você terá que ter fé. Mas a sua fé será recompensada diante das circunstâncias quando for obediente, confiar e entregar tudo nas mãos do Pai. Aí tem o título do devocional de hoje, eu não quis dizer antes, sempre falo no final, porque ele fala assim, ó: não tenha medo do amanhã. Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Atos 7:36. Ou você limita a sua visão, ou você rompe com a visão de Deus. E a palavra de hoje palavra-chave é conquistar. Vamos pensar um pouquinho no que esse livro traz aqui pra gente? Vamos refletir junto? O que você entende quando a gente tem essa história? Eu fiquei pensando, a hora que eu fiz esse devocional, eu fiquei pensando, né? É claro, o título já super chama a atenção, que é: não tenha medo do amanhã. Isso é comum, que eu sempre escuto dos meus pacientes, das pessoas que constelam comigo, que elas sempre sentem uma angústia, um medo do que vai ser, do que está por vir. E tanto que eu uso sempre uma frase que é: o melhor está por vir. E eu verdadeiramente acredito nisso. Você está comigo? Escreve aí, #o melhor está por vir. Por quê? Quando a gente para pensar na importância de ter esse combustível que move a nossa locomotiva, e a gente vem falando disso em todas as lives, que é a nossa esperança, a nossa fé, ter Deus no centro, para que a gente possa enfrentar o futuro, para mim significa o seguinte, que
as provações, os desafios, eles vão existir, mas se eu tiver, como ele diz, a obediência nessa palavra, ter Deus no centro, vai ficar mais fácil. Porque Deus fez promessas pra gente, tá na hora da gente colher, só que eu preciso fazer a minha parte. Isso aqui não é novidade diante de tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Se você está acompanhando todo esse processo aqui de live diária, você já sabe do que a gente está falando. Só que não só isso. O que me chama a atenção é que lá na passagem dos Atos, teve lá o pessoal em Israel que ficou 40 anos no deserto. Algo que era para levar uma jornada de alguns dias, demorou-se 40 anos. E aí é onde eu fiquei pensando, se esse povo de Deus ficou 40 anos enfrentando várias situações que foram desagradáveis, e ele diz que tudo isso em consequência direta dos próprios erros, ou seja, né, dessa desobediência, de não querer enxergar, de não se conectar a isso, a essência, não se conectar a essa energia maior, ao seu Deus, enfim, você já sabe que aqui você troca as palavras, fica com a intenção do que a gente está falando. Toda a incredulidade, né? Não crer nesse futuro melhor, nesse melhor que está por vir, vai fazer, talvez, você ficar, metaforicamente, 40 anos no deserto. Dentro da psicologia, como que eu vou entender essa metáfora dos 40 anos do deserto? Talvez, você fique ou esteja há muito mais de 40 anos passando por situações, ciclos que não são agradáveis para você. A gente sim, nessa metáfora, muitas vezes fica caminhando por um deserto. O que é o deserto? É um lugar que não tem nada, nem água tem, né? Não tem vegetação, não tem água, é um lugar árido, seco, e a gente muitas vezes fica nesse deserto e escolhe estar nesse deserto, porque acaba sendo muito mais fácil eu viver nesse deserto, não resolver, não me conectar, não olhar para aquilo que precisa, e esse tempo só vai prolongar minha jornada. Aquilo que eu poderia fazer ou obter em alguns dias vai talvez demorar 40 anos, talvez mais. Mas quando a gente pensa nessa jornada do nosso desenvolvimento, das nossas emoções, daquilo que a gente acredita, de alcançar os nossos sonhos, de construir a vida que a gente quer, quando a gente pensa nisso, eu penso que também eu não preciso ficar nesse deserto. Que por mais que eu tenha errado, né, porque sim, a gente erra, nós somos seres humanos, a gente passa por vários desafios, às vezes algumas pessoas ficam nesse deserto porque elas estão lá apenas para se culpar. Ficam se culpando de ter errado, ou seja, ficam remoendo aquele passado, aquelas histórias que não vai ter mais jeito. E mais do deserto vai viver. Algo que você pode resolver em pouco tempo, talvez você precise de 40 anos passando por situações áridas, difíceis, porque você não consegue romper. Márcio, que tipo de situações? Inúmeras, todas da sua vida, todas encaixam aqui. Falta de dinheiro, falta de amor, sensação de dependência, relacionamentos tóxicos e difíceis, problemas no relacionamento familiar, problemas no trabalho, não conseguir bons empregos, não sair daquele ciclo. Fica ali patinando, ou seja, caminhando nesse deserto até que aprenda algo, né? Até que, como ele diz aí na palavra, até que confie, porque dias melhores virão. Porque, de verdade, esse melhor está por vir, para que a gente não tenha medo do amanhã. Sabe o que acontece com as pessoas? Elas deixam de viver o hoje, deixam de viver a vida hoje, mesmo que seja talvez metaforicamente, para sentir medo do amanhã. As preocupações são muito maiores e aí eu acabo tendo medo do amanhã. Se eu tenho medo daquilo que está por vir, da situação que eu vou enfrentar lá na frente, do que eu tenho para viver, eu estou deixando de viver hoje. Talvez por medo, por culpas, ou talvez, digo mais, para não assumir algumas responsabilidades diante da vida.
porque é muito mais fácil. Algumas pessoas não obtêm sucesso porque, no fundo, mesmo a nível inconsciente, sentem medo de assumir grandes responsabilidades. É claro que se você, vamos pensar aqui num exemplo para você visualizar o que eu estou explicando para você, vou facilitar para vocês, e aí vocês anotam aí. Se eu desejo ter um bom emprego, um bom salário, né? Se eu desejo ganhar muito, metaforicamente, esse muito é você que sabe, naturalmente, se eu ganho muito dinheiro, os meus custos serão muito maiores. E não adianta falar, eu quero ganhar muito, mas eu vou continuar vivendo da mesma forma, com o meu pouco, que é suficiente. Mentira. Os seus gastos, os seus boletos, vou falar mais fácil, seus boletos vão aumentar. Ok. Se os seus boletos vão aumentar, talvez você tenha medo de assumir boletos altos. E por medo de assumir essas responsabilidades, eu prefiro não viver. Eu prefiro procrastinar, eu prefiro ficar nesse deserto 40 anos. Eu vou estar lá no deserto, eu vou ficar reclamando de estar no deserto, mas eu só tenho medo no fundo. Uma viagem, um processo que poderia durar alguns dias, ou seja, ser fácil de resolver, talvez eu precise estender isso por 4 décadas. O que vocês pensam sobre isso? Porque quando nesse processo aí do deserto, né, a terra prometida, muitas pessoas ali fizeram com que os outros até desanimassem nesse caminho. Eu não sei se você conhece essa história, como que está lá na Bíblia, na palavra, como que isso traz para a gente nos Atos, mas esse povo de Deus que estava no deserto, eles tinham a esperança, a fé na terra prometida. Uma terra que seria capaz de fornecer recursos, uma terra que seria capaz de tudo dar, uma terra de prosperidade. Só que ao longo da jornada, ao longo do processo, desanimaram. Ao ouvir outras pessoas, foram se contaminando e desanimaram. Ou seja, se a gente pegar aqui pelo Café com Deus Pai, a gente entende que essas pessoas também deixaram de confiar em Deus para conquistar as coisas. Então, o que é importante hoje, gente? Para a gente não ter medo desse amanhã. De verdade, é confiar em Deus. Ter a confiança desse melhor. A confiança em Deus. A confiança que essa promessa ela vai ser cumprida, porque esse Criador que prometeu, ele vai cumprir. Mas que talvez nós não estejamos recebendo ou ainda não estejamos preparados, porque eu não aprendi tudo que esse deserto tem para me contar, tem para me ensinar, tem para me trazer. Esse tempo de 40 anos no deserto, ele foi marcado por muito falatório, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos. E ao fazer isso, a fé diminuiu. E lembra que ele fala que a fé é o combustível da nossa locomotiva. Se a gente deixar de acreditar, a gente não conquista nada, a gente não chega nessa terra prometida. Quando a gente olha lá para psicologia, para entender isso, a gente traz esse ponto de uma transformação pessoal, uma transformação coletiva, uma jornada, é a metáfora de um processo de transformação. E a gente também tem muito medo de evoluir, mas então significa que eu não tenho fé. Concorda que se você tem medo do amanhã, você não tem fé? Concorda que se você tem medo do que está por vir, do que pode acontecer, você é uma pessoa que não tem fé? Ou seja, vou falar de outra forma, uma pessoa que não tem o combustível necessário, a gasolina do seu carro, da sua locomotiva, para te impulsionar. Porque se você não tiver a fé, a esperança, o nome que você quiser dar, aí te movendo, te alimentando, como o seu carro vai para frente? O medo, ele é paralisante. Por medo, a gente deixa de viver. Repito, por medo do que está por vir, a gente deixa de viver.
E quando a gente pensa nos erros que foram cometidos, nas murmurações, no não acreditar nesta terra prometida, quando a gente deixa se levar por esse caminho, a gente é contaminado pelas pessoas que estão à nossa volta, porque esse ambiente influencia. Eu também vou olhar lá para as teorias da constelação familiar e vou entender que esse meio ambiente, a família, as gerações, tudo isso está moldando você. Ou seja, você está em um processo de desenvolvimento. E por mais que você fale assim para mim, Márcio, mas eu não aguento mais, eu não quero mais me desenvolver. Tá tudo bem. Essa escolha é sua. Só que a partir do momento que você para de crescer e se desenvolver, que você fica estagnado, quem estava comigo ontem na aula exclusiva sabe do que eu estou falando. Quando você está estagnado, parado, você está em morte, não em vida. Porque tudo aquilo que fica parado, tudo aquilo que fica estacionado, tudo aquilo que não se movimenta é morte, não é vida. Então, por mais que você queira estar parado, não quero olhar para isso, tá tudo bem. Só que isso não é vida. E aí a gente vive, né? A gente sobrevive uma vida de lamentações, murmúrios, reclamações, dificuldades. A gente tem um peso enorme. Quem já sentiu aqui aquele peso enorme de carregar a vida, de parecer que está arrastando um caminhão nas costas? Tudo é muito pesado, tudo é muito difícil, parece que eu preciso fazer um esforço enorme para conseguir as coisas, tudo é muito suado, tudo é muito sacrificante, tudo é muito pesado. Quem já passou por isso? Ou sabe, entende do que eu estou falando? Por quê? Que é tão difícil para essas pessoas arrastar as coisas? Por que para essas pessoas as coisas são tão difíceis, tão custosas? Porque vocês acham que essa pessoa está alinhada de verdade a um pensamento de acreditar que vai dar certo? Eu falei ontem na aula exclusiva e fechada o seguinte: relacionamento a gente conserta, traição a gente resolve, perda do emprego, falta de dinheiro, doença, tudo isso a gente resolve. Problemas familiares, problemas com filhos, problemas com drogas, problemas no trabalho, todos os tipos de problema que você pensar que talvez você viva nesse deserto, é possível soluções, porque todos os problemas contêm a própria solução. Isso eu ensino como faz. Tudo isso é possível de solução, é possível sair desse lugar, é possível enxergar de uma forma diferente, tudo isso. Independente do problema que for. Ah, mas eu sinto depressão, é possível. Ah, eu sinto angústia, é possível. Eu sinto ansiedade, é possível. Todos os problemas que vocês falarem aqui eu vou falar que é possível. Só que tem um que não é possível. Só um. Qual é? A falta de esperança. Ou hoje aqui no Conversas com o Criador eu vou dizer a falta de fé. Porque se você não acreditar, não tem quem possa fazer algo por você. Se você não acredita que a vida que você leva talvez esteja no fundo do buraco, não tem como ninguém te tirar desse lugar. Se você não acredita que você pode estar melhor, não tem por que eu ficar falando que você pode. Você está cheio de razão. Você está certo. E eu sei que talvez doa ouvir isso. Eu sei que talvez esse é um grande tapa na nossa cara, mas é isso mesmo. Porque se você não acredita que vai dar certo, não vai dar certo. Aí vem o texto e fala: não tenha medo. Não tenha medo. Vive. Vive. Porque esse lugar que talvez a gente está passando, as pessoas passam, as dificuldades aparecem, esse deserto, essa zona de conforto, esse lugar árido, que é cheio de conflitos, um monte de BO para a gente resolver, talvez eu possa fazer aqui uma menção, né, uma metáfora de purificação. Porque você precisa aprender alguma coisa.
alguma coisa com a sua família, alguma coisa com os seus relacionamentos, alguma coisa com a doença, alguma coisa com a falta de dinheiro. Porque você, fazendo do jeito que está fazendo, mais deserto. Então precisa fazer diferente. Como eu faço diferente? Preciso ter a consciência para fazer diferente. Então, essa história do deserto, né, de ficar 40 anos no deserto, quando essa viagem poderia ser apenas 4 dias, na verdade é uma grande lição para a gente soltar e confiar. Vai dar certo. Isso está nos ensinando sobre fé, isso está nos ensinando sobre resiliência, que é a nossa capacidade de se adaptar a novas situações, de realmente mover montanhas daquilo que a gente acredita, superar antigos padrões familiares, aquilo que a gente não gosta, resolver, fazer diferente, porque talvez não dê para ficar mais no lugar que você está. E aí sim, a hora que você toma a decisão, e quem faz isso é o nosso lado adulto, quando você toma a decisão, você pode alcançar a sua vida plena e abençoada, prometida. E se Deus prometeu, Deus Pai prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E aí eu preciso te perguntar, que deserto você vive hoje? Qual é o deserto que talvez você esteja tão resistente a sair? Porque lembra que você está no deserto porque você quer. Você está no deserto porque você quer. Porque essa viagem de 40 anos são alguns dias. Se está durando 4 décadas é porque você quer, é porque você não aprendeu, é porque você não enfrentou os desafios que você precisa, é porque você não tomou as decisões que você precisa. Talvez você está esperando vir do céu a resposta, a solução. Só que não vem desse jeito que a gente quer. Não é Deus que vem aqui resolver. Eu preciso aprender o processo. Como eu faço? Como eu faço? É mais fácil se alguém ensina, se alguém te ajuda, mas não é Deus que vai vir aqui e vai falar, faz assim. Ele já está dando. Aliás, né? Ele deu essa palavra, deu todos esses ensinamentos, ó, há muito mais que 40 anos. E a gente é que não aprendeu. A gente que não aprendeu. Porque a gente fica resistente àquilo que é novo. A gente tem resistência, a gente sente medo, a nossa fé é colocada em xeque. Será mesmo? Então as dificuldades, elas vêm sim, os desafios vêm sim, os desertos existem. Mas não é porque Deus é ruim, porque essa é a forma que Ele entende que é pra gente aprender. E se eu não passar de fase, significa que eu não aprendi. Porque talvez eu esteja resistente à mudança, né? Será? Será que você está resistente à mudança aí dentro de você? Quais mudanças você está tão resistente aí dentro de você? Só que isso, às vezes a gente lá no deserto, às vezes a gente tem que enfrentar uns negócios que a gente vê lá de longe, que é gigantesco. E por medo de se aproximar, parece enorme. Mas quando a gente chega perto, a nossa visão é bem diferente. É de outro tamanho. Que gigantes que você precisa enfrentar, dar esse passo, que você não está dando por medo. Por medo. Como que a gente supera esses desafios que muitas vezes são gigantes nesse deserto que eu vivo? Quais são as promessas que você espera receber ainda esse ano, em 2024, de Deus, do Criador, do nome que você quiser dar? Quais são as promessas que você quer para a sua vida? Você já parou para pensar? Estamos começando o ano. E eu falei, acho que foi em alguma postagem, alguma das nossas conversas aqui com o Criador, eu disse, essa primeira semana do ano, porque estamos apenas na primeira semana do ano, é muito fácil a gente se encher de motivação para mudar o mundo. A questão é manter.
ter resiliência todos os dias, passar pelos desertos diários e sair deles. Escolher sair, não ficar ali. Tem uma história que eu conto dentro do meu treinamento que eu falo assim, ó, existe uma rua e essa rua tem um monte de buraco. Eu não vejo o buraco, eu caio no buraco e eu falo que eu não estou no buraco. Ninguém pode fazer nada. Com o passar do tempo, eu caio de novo no buraco, eu já percebo que eu estou no buraco, mas eu nego. Ninguém tem como te ajudar. Na terceira vez, você cai no buraco, reconhece que está no buraco e deseja sair do buraco. Na quinta vez, na quarta, na quinta vez, você vê o buraco, decide não cair mais no buraco, cai mesmo assim e sai rápido. E depois é que você pega e desvia, troca de rua. É um processo. Um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizagem. Tudo na nossa vida é feito em aprendizagem. Tudo. Se você está entendendo o que eu estou falando, é porque você aprendeu lá atrás a entender metáforas, a língua, né, o idioma, a fazer associações, pensamentos cognitivos, criar imagens dentro de você, a capacidade de compreensão, de interpretação do que eu estou falando. Agora para pensar, esse processo foi difícil, não foi? Esse processo de desenvolvimento, lá atrás, talvez quando você estava na quinta, sexta, sétima série, falava assim, nossa, eu vou ter que fazer a interpretação desse texto. Eu não entendi o que esse autor quis dizer. Mas foi graças a todo esse processo de aprendizagem que hoje você entende o que eu estou falando. Ou que talvez eu possa falar tão naturalmente. Possa trazer esse tipo de pensamento com imagens a ponto de você compreender. Faz sentido? Então, se tudo na sua vida foi uma aprendizagem, se você anda hoje é porque você aprendeu a andar, mas antes de aprender a andar, você precisou aprender a engatinhar. E antes de aprender a engatinhar, você precisou aprender a rolar. Antes de aprender a rolar, enquanto nenenzinho, você precisou aprender a fortalecer o seu pescoço. Porque senão você não conseguia rolar, senão você não conseguiria engatinhar. A nossa vida é feita de processo. E o que a gente faz quando a gente vai ficando adulto? Eu não quero mais viver os processos. Eu não quero mais viver as dificuldades, os desafios, os conflitos. Eu nego, eu quero o princípio do prazer, somente a parte boa. A parte que é mais desafiadora, eu simplesmente deixo de lado. E aí a gente vai acumulando aprendizados. Porque nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai aprimorando e algumas coisas ficaram guardadas porque eu não quis mexer. Tá tudo bem? Não tem problema não. Só que uma hora a vida vem e cobra. E enquanto você não aprender, você não passa de fase, você não sai do deserto, ou talvez você fique 40 anos remoendo aí a sua história, seu passado familiar, as suas mágoas, as suas angústias, a sua sensação de abandono, os seus medos. O processo da constelação é justamente para entender quais são esses desertos que a gente fica e tem tanto medo de enfrentar. O que é que eu estou nesse lugar, que eu não tenho consciência e fico ali patinando nesse deserto? Porque isso está ligado aos significados que você dá às coisas. Qual que é o significado das crenças que você está vivendo, daquilo que pode ou não pode? Será que não está na hora, 2024, 2000 anos e 24, da gente parar e ser um pouquinho mais evoluído? E aí, gente, eu me deparo com o livro e está escrito aqui assim, ó, 1 milhão de cópias vendidas. E aí eu penso, o que aconteceu? E eu não sei se vocês sabem ou se vocês procuraram esse livro, ele estava super esgotado.
Aqui na minha cidade, eu fui em várias livrarias. Esgotado. Previsão de chegada daqui a um mês. O que aconteceu? A população simplesmente surtou e decidiu fazer um devocional a Deus Pai. Do nada. O que aconteceu? Você já pensou nisso? O que aconteceu com a população? O que essas pessoas estão entendendo? A ponto de qual o sentido de eu estar fazendo tudo isso? Porque se eu não tiver essa essência, essa conexão, e 2024 é o ano desse fortalecimento para que a gente possa, de verdade, colher os frutos abençoados, resgatar os nossos milagres, ter acesso à terra prometida. 2024 é esse ano, gente. Esse é o ano. E por isso tantas pessoas passaram e tornaram-se muito mais conscientes. Qual foi o deserto da população mais recente? Mais recente. Qual foi o deserto que essa população passou? Que nós, seres humanos, passamos? A ponto de a gente perder toda a nossa estrutura e esfregar na nossa cara que a gente não tem controle de nada. Nem o livre-arbítrio de sair de casa. Ou sair de casa sem máscara. A pandemia? Vivemos um grande tempo de deserto, um grande tempo de chacoalhão. Deus Pai veio e falou assim: acorda, galera. Acorda. Do jeito que tá, não dá para continuar. Porque se continuar sem olhar para o seu processo de desenvolvimento, você enquanto ser humano, sem a gratidão da vida, sem reconhecer as coisas que você vive, sem tomadas de consciência, sem se conectar ao seu lado mais poderoso, que representa 95% da sua mente, a sua parte emocional, você vai se lascar lá na frente. Aos mais resistentes e que não estão nem aí, e que talvez seja a galera do churrasco do Netflix em plena sexta-feira, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que lá na frente, esse pessoal vai ser cobrado também. E talvez eles precisem aprender mais rápido. Hoje, a gente tem um pouquinho mais de escolha de estar aqui e conversar, um pouquinho mais de consciência, de acesso a conhecimento, a internet que nos conecta. Antigamente não tinha. Hoje a gente tem facilidade. Você está na sua casa, sentado no sofá, fazendo faxina, lavando louça, jantando, você pode colocar aqui essa live para ouvir. Tá tudo certo. Você está fazendo a sua parte. Não quero fazer, Márcio, estou escolhendo outras coisas. Tá tudo bem. Só que o processo é para todos. Se eu entendo que eu vivo dentro de uma vida que existem leis sistêmicas desse relacionamento humano, todos passarão pelo processo de desenvolvimento. E quem não passar vai ficar reclamando, vai ficar vendo o outro. Qual que é a dificuldade maior? A dificuldade maior hoje da população Brasil é ter dinheiro. Mas somos empreendedores, a gente dá jeito para tudo. Fantástico. A gente criou ferramentas para se adaptar a qualquer situação. Tudo bem. Só que nós estamos entrando na era que vai existir mais milionários no mundo. E você está reclamando de dinheiro, de crise, que não tem como, é difícil. Não tenha medo do amanhã. Porque senão a gente vai ser escravos da gente mesmo, dos nossos padrões negativos, das nossas doenças, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas falsas verdades. Porque eu não dou conta de ouvir o Márcio falar, é muita verdade, é muito tapa na cara. Tá tudo bem. Você não dá conta, tá tudo bem. Só que a verdade é a única que vai te libertar. A vida... As pessoas que estão à sua volta já passaram muito tempo passando a mão na sua cabeça. Ou você toma consciência do que você tem pela frente, do que vai vir, de como pode ser, das promessas, do que você quer, ou você vai continuar levando burdoada e reclamando e brigando lá com Deus. Como se fosse mudar alguma coisa. Como se, não vai.
Não vai. São escolhas e tá tudo bem. Agora, faz sentido para você? Faz sentido ouvir? Faz sentido estar aqui? Poxa vida, aprendi 1%. Poxa vida, tive um pensamento hoje nessa conversa com o Criador, nessa live aqui com o Márcio, que me fez sentido. Vou guardar isso aqui no meu coração. Vou processar isso aqui. Vou dormir melhor hoje, vou ficar mais aliviado, vou sentir um pouquinho mais de paz, vou me sentir mais com missão cumprida. Fantástico. Coloca aí, passa a me seguir. Perfeito. Vou amar. E seja muito bem-vindo quem está seguindo. Fico muito feliz. Porque não adianta nada também eu estar aqui e você não estar aí. Não vai adiantar nada. Mas o meu papel no mundo eu sei qual é. A minha missão eu já entendi. Então vamos continuar. Perfeito. Eu sei que enquanto houver pessoas eu vou estar aqui para ajudar a desenvolver a consciência, a treinar a inteligência das pessoas. Inteligência emocional. Porque a gente não tem isso na escola. Eu quero que as pessoas se conectem ao lado mais poderoso do ser humano, que a gente não sabe qual é. Qual que é? O sentir. E esse sentir está conectado à essência divina. É por isso que eu tenho feito esse trabalho aqui. Porque de verdade eu me importo com as pessoas. Porque de verdade eu escuto pessoas reclamando que não precisariam estar reclamando, mas estão escolhendo esse caminho e está tudo bem. Preferem não enxergar dessa forma, não ter essa visão. Tá tudo bem. Não dá conta, tá tudo bem. Uma hora vai precisar. Só que se uma hora, gente, a gente não sabe o nosso tempo. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E aí vem a frase do devocional, Café com Deus Pai, quem está chegando agora, fiz a leitura, que é: ou você se limita à sua visão, ou rompe com a visão de Deus. O que ele quer dizer com isso? Vou traduzir para vocês para ficar mais fácil. Ou você continua limitado na sua visão humana, na sua visão mundana, na sua visão terrena, na sua visão carnal, na sua visão limitada. Ou você extrapola tudo isso e enxerga as infinitas misericórdias pela visão de Deus. A gente acha que sabe da nossa realidade. Gente, a gente é muito pequeno diante de tudo isso. É uma autolimitação o tempo todo. Ou a gente pode expandir e começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Pela proposta da visão de Deus Pai, do nome que você quiser dar. Por quê? Por que a gente tem essa visão limitada? Porque a gente aprendeu pelas nossas experiências da vida, pela nossa família, coisas que podiam, que não podiam, e a gente simplesmente acreditou que isso era verdade e nunca questionou. Aí existe um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, que traz todo o ensinamento, e a gente simplesmente prefere não acreditar. Vou continuar desse jeito. Isso também é uma metáfora. Uma metáfora para um propósito maior, para um entendimento maior da vida, para a gente ter atos de fé, de confiança, de esperança. Dá o nome que você quiser. Não quero chamar de fé, Márcio. Tá tudo bem também. Aqui você já entendeu que fé é combustível. O combustível da vida. Tá tudo certo. Quero chamar de esperança. Ok. Então tenha esperança. Acredite nesse futuro. Acredite, porque a gente hoje temos ferramentas para entender a nossa mente, as nossas emoções, as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, e a gente escolhe não usar ferramentas para viver o deserto. Tá bom, vai aprender sozinho, vai dar martelada lá no deserto para ver se acha petróleo. Vai caçar. Sendo que existe um guia, algo que a gente pode entender e olhar além desses padrões familiares, além da visão limitada. Entender que a gente sim pode conquistar tudo que a gente quiser, a gente sim pode construir tudo que a gente quiser. Vou falar de uma outra forma para facilitar para você. A gente sim pode materializar na nossa vida. O que é materializar? Construir nesse plano real tudo que a gente sonha. E, gente, isso é bíblico. Talvez você conheça como lei da atração. Mas isso é bíblico, tá? Eu preciso fazer uma live sobre a lei da atração e a Bíblia. Faz sentido para vocês? Vou explicar a lei da atração, física quântica pelos princípios bíblicos.
Porque tudo isso já existia, já estava escrito. A gente que não sabia ler, a gente que não entendia. Hoje a gente tem um conhecimento científico. Física quântica é provada pela ciência. Mas na Bíblia já se falava de física quântica. Não usava esse nome. Mas já se falava. Na Bíblia já se falava dessa famosa lei da atração. Mas as pessoas não tinham essa consciência. Na Bíblia já falava sobre a materialização dos nossos sonhos. Vem hoje aqui e fala assim: você terá a terra prometida, mas você precisa ter fé. O que é a terra prometida? É a realização dos seus sonhos, vida plena. O que é a terra prometida para você? Talvez você escreva aí: terra prometida para mim é trocar o carro em 2024. É terra prometida. Terra prometida é eu trocar de emprego. Terra prometida é eu casar. Terra prometida é eu divorciar. Terra prometida é eu ter filhos, engravidar. Eu não sei a sua terra prometida, mas existe. E se existe a sua terra prometida, e Deus está prometendo e Ele vai cumprir, Ele só está falando o seguinte: você só precisa de uma coisa, uma só: fé, acreditar. E aí vem a palavra de hoje, é conquistar. Palavra-chave de hoje: conquistar. Ou seja, você vai conquistar, você só precisa de uma coisa: fé. Fé, acredita, acredita, o melhor está por vir, acredita. Que a gente possa expandir a nossa consciência e passar a enxergar diferente, para que a gente tenha essa vida mais alinhada aí aos pensamentos divinos, a essa sabedoria ancestral. Ah, Márcio, eu não gosto de ler a Bíblia. Tá tudo bem. Sabedoria ancestral, toca as palavras e fica com a intenção. Porque essa live, ela não é só sobre Deus, é sobre você. E se eu olho para você e eu entendo que você está aqui, é porque você é divino. E talvez você precise aprender tudo isso. Olha que bênção, tanto de pessoa online, ao vivo, sexta-feira à noite. É chamado. De alguma forma você foi chamado para ouvir isso. Talvez alguém que te ama te enviou, talvez apareceu como sugestão para você, talvez você já fosse seguidor, mas porque talvez faça sentido e você precisava ouvir o que eu tinha para falar hoje. Quem aprendeu um processo, um pensamento, quem vai levar uma ferramentinha, uma forma de pensar diferente hoje, ou nem que seja diferente, mas uma forma de pensar um pouquinho maior hoje, escreve aí no comentário. Uma só. Mas eu pensei num negócio aqui que eu falei assim, ó, aqui comigo mesmo, eu com os meus botões, falei: botão, entendi. Ó, não tinha pensado nisso. Quem teve essa queda de ficha, essa viradinha de chave, por mais que seja uma só, porque isso já é milagre, gente. Isso já é milagre. É você sair do lugar que você estava e andar um pouquinho, mas é andar. É sair um pouquinho desse deserto. Se você entendeu um montão do que eu estou falando, se fez sentido um montão, é andar muito para fora do deserto. Entende? O tamanho disso, o tamanho do desbloqueio. E aqui a gente ficou, e já passou do tempo, e eu nem fiz aqui para a gente finalizar a nossa oração ainda, porque eu sei que eu me empolgo e eu vou falando mesmo. A gente passa tão rápido, né? Passa tão rápido. Gratidão, às vezes nós viramos apenas para as dificuldades, para os desertos. E não precisa, né? Não precisa. Se a gente só coloca o foco no deserto, na dificuldade, no conflito, na dor. Eu não sei o que cada um de vocês que está aqui hoje está passando, mas por alguma razão você está aqui. E você sabe, o Deus que existe aí dentro de você, no seu coração, sabe. E talvez Ele esteja pulando e falando assim: escuta isso, se conecta a isso. Ouve isso. Deixa isso decantar dentro de você. Só faz isso. Só esteja aberto, disposto e disponível. O nosso projeto aqui está sendo diário. Todos os dias eu estou aqui ao vivo. E aí, se faz sentido para você, manda para mais gente.
compartilha, chama mais pessoas. Vamos fortalecer uma comunidade de pessoas mais saudável, um movimento de pessoas que lutam e pela mesma causa, que entende que o mundo pode ser melhor. E se você mudar o seu mundo aqui dentro de você mudar um pouquinho a sua forma de pensar, de sentir, de agir, se você se conectar um pouquinho mais com essa fé, com esse jeito de pensar, de expansão, não é só a sua vida que vai mudar, porque eu creio, a nossa vida é sistêmica. Então, se eu mexo em um elemento desse grande tabuleiro da vida, todas as peças reverberam para melhor. Para melhor. Somos convidados todos os dias a nos conectarmos com Deus. Basta apenas uma decisão nossa, é verdade. É apenas uma decisão. Então, talvez aí na sua infinita sabedoria, no seu tempo e do seu jeito, talvez você possa elevar ou permitir que os seus pensamentos sejam maiores, expandam ainda mais e se conecte um pouquinho mais com a sua essência divina, com o seu Deus, com Deus Pai Criador. Eu vou fazer uma oração e se você quiser ter acesso a essa oração, tá lá nos meus stories depois, todas as orações de todos os dias do nosso devocional aqui, que são orações que eu criei, baseado nos princípios da psicologia, baseado nos princípios da constelação e do que fala o nosso devocional, eu disponibilizo lá dentro de um grupo do Telegram. E aí você pode fazer a sua oração, ler quantas vezes você quiser, ao dormir, ao acordar, aquela que fizer mais sentido, todos os dias está lá dentro do grupo do Telegram. Todas as orações que a gente fez até hoje, tá? Então, se você quiser, para participar é gratuito, é só você acessar. E nesse momento, talvez faça sentido para você respirar profundamente, pensar aí no seu Deus, na sua criação, na sua terra prometida, na sua fé, e permitir acreditar. E dizer, talvez dentro de você, com todas as forças, com todo o seu sentir, com toda a humanidade, com toda a bondade que existe, dizer: Deus Pai, fonte de toda sabedoria e amor, ao adentrarmos o deserto das nossas próprias vidas, guia-nos pela tua visão que ultrapassa os horizontes limitados da nossa compreensão. Ajuda-nos a confiar em teu plano divino, especialmente quando os nossos passos parecem incertos e o caminho à frente intransponível. Dá-nos força para enfrentar os murmúrios dos nossos corações, os medos, as dúvidas que ecoam, as nossas lutas ancestrais, as histórias não resolvidas que carregamos em nosso ser dos nossos antepassados. Que possamos aprender com os erros deste passado, dos nossos familiares, da nossa história, para que a gente consiga avançar com fé, uma fé renovada, sem repetir os ciclos que nos mantêm cativos. Ilumina-nos para que possamos ver além das crenças e as expectativas que nos foram transmitidas, que a gente rompa as visões limitadas que nos foram impostas por circunstâncias ou tradições. Inspira-nos a buscar a cura, a integridade, tanto pessoal quanto familiar, e a perceber as maravilhas que a tua presença em todas as etapas da minha jornada estavam ali. Na constelação das nossas vidas, que cada membro da nossa família encontre o seu lugar, o seu propósito, de acordo com a tua vontade. Honrando os laços que nos unem, mas seguindo corajosamente um chamado único que tu fez e tu nos faz. Quando as conquistas do amanhã aparecerem tão distantes, fortalece a nossa fé para que não limitemos a nossa visão, mas para que a gente entregue a tua visão, confiantes de que a tua mão nos guiará à terra prometida, aos nossos sonhos,
sonhos da nossa própria realização e propósito alinhado à tua visão. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão por essa oração, amém, amém. Deus abençoe grandemente sua vida, a sua também, de toda a sua família, os nossos passos. Que oração maravilhosa, sensacional, gratidão, gratidão. Essa oração, repito, está dentro do nosso grupo do Telegram. Para quem realmente quer se conectar a isso, está disponível lá gratuitamente. Eu sempre coloco lá nos meus stories, precisa ir lá, que tem um link para você entrar nesse grupo, se você ainda não faz parte, e também receber os comunicados, o devocional, o tema do dia, algumas falas que eu coloco lá, e a gente está construindo essa comunidade de pessoas que olha para esse amanhã, para essa fé com um propósito renovado, com alegria. Gratidão, gratidão pela sua vida, que Deus abençoe abundantemente você, sua família, sua casa, seu lar, todas as pessoas com as quais você encontrar hoje, amanhã e depois. Mas que juntos, amanhã nós estamos aqui ao vivo para se conectar nessa conversa com o Criador. Amanhã, sábado, eu vou colocar uma enquete lá para saber o melhor horário para vocês, qual é o melhor horário para a gente estar aqui ao vivo, para que mais pessoas possam se conectar ainda a esse movimento. Amanhã a gente retoma uma nova fonte de inspiração, de fé, de conexão, para a gente ampliar a nossa consciência. Gratidão, gratidão a todos que estavam presentes, a todos que passaram. Sintam-se abençoados, amados pela presença e pela minha também. Gratidão imensa a vida de vocês. Um ótimo final de sexta-feira para você e eu te vejo aqui ao vivo amanhã. E aí o horário vai estar lá no Stories, preenche lá a pesquisa, né, que eu faço, a enquete, para saber qual que é o melhor horário para maior número de pessoas se conectar. Gratidão, amo vocês, gratidão, gratidão pela presença. Leve aí o meu abraço, meu beijo e a minha paz. Amo vocês. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para